Bem-vindo. Luiz, querido. Olha que Obrigado, prazer. prazer grande estar com o Antônio e com você, Miguel. Que bom, que ótimo. Seja bem-vindo, Luiz. A Ingrid teve um probleminha, então não tá na área, mas eu estou aqui. Que ótimo, não um probleminha, mas que você esteja ali bem acompanhado, num clima de otimismo, porque eu agora eu estou irradiando otimismo, tenho que me controlar para parecer bem sério, bem inteligente. Pois é, a gente está aqui relaxados também num clima de otimismo. Não sei se estamos exagerando no clima de otimismo, mas depois de tantos anos de derrotas e desconstrução da nossa democracia e apanhando tanto, assim, estamos felizes aqui sonhando um pouco. O Rio de Janeiro merece uma virada. O Brasil e o Rio de Janeiro merecem. Luiz, você acha que o otimismo atrapalha alguma coisa? Não. Eu acho que ajuda. Só atrapalha quando se converte em irresponsabilidade, leviandade da militância, do ativismo, da própria coordenação das campanhas, porque isso pode relaxar, baixar a guarda e deixar de estar atento para possibilidades, né, de compreender a complexidade do quadro, a gravidade que persiste, os obstáculos à frente, as possibilidades de armadilhas que se montam sempre. Então, isso tudo requer consciência crítica, ativa, mas o otimismo é fundamental, porque sem otimismo não há estímulo à ação, não é? À prática, à militância, e esse espírito, inclusive, de celebração serve, eu acho, como uma espécie não só de antídoto à impotência, mas serve também como uma espécie de antecipação do futuro positivo que nós desejamos construir. E eu acho que isso tem um poder contagiante sobre indecisos ou sobre aqueles que estão imersos na obscuridade do nosso momento, sabe? Eu acho que há um papel muito positivo nessa convocação de um futuro positivo. Quando as pessoas festejam, celebram, elas são capazes de deixar de lado o ódio, não é? A animosidade, elas são capazes de experimentar mais solidariedade, a fraternidade, e isso tudo acaba fortalecendo caminhos e candidaturas que sejam compatíveis com o espírito de construção, de abertura, né, de participação democrática, de solidariedade, de preocupação com as pessoas, com os outros e as outras, né? A gente precisa, ao invés de apenas dizer que vai ser legal, que vai ser bom, começar a experimentar esse novo momento, o sabor desse novo momento, que é encantador. É um efeito extraordinário de retroalimentação da própria política positiva. Maravilha, Luiz. Deixa eu só passar um recado aqui para os internautas. Também ler aqui dar um obrigado aqui para a Tita Moreira, que se tornou membro do canal. Tem um superchat aqui do Arthur Rezende da Silva, está sempre com a gente. Miguel, boa tarde. Vocês farão análise para o governo do Rio de Janeiro? Teremos IPEC para o governo? Um abraço de Pádua, Rio de Janeiro. Estamos conversando sobre o Rio de Janeiro. Até vou fazer uma pergunta para o Luiz sobre isso. Pessoal, então, muito importante todo mundo deixar superchat aí para colaborar com a gente. Luiz estava conversando com o Antônio sobre o Rio de Janeiro. O que você está achando do Rio de Janeiro? Situação política. Olha, eu estou achando que a campanha do Marcelo Freixo, tem avançado. Houve um momento de uma espécie de um solavanco em que a gente teve de fazer face a esse conjunto de fake news, de ataques, etc. E Marcelo teve de consolidar o conhecimento e as conexões com a sociedade. E, a partir desse momento de consolidação do próprio conhecimento da figura pública, porque uma coisa é saber do nome, o recall é sempre forte, porque há um nome conhecido. Outra coisa é travar contato mais direto, remoto, às vezes, virtual, mas também
nas ruas, na campanha, com o candidato, a candidatura e suas propostas, etc. Depois que isso começou a se consolidar e depois que os escândalos do CEPERJ e, sobretudo, da prisão do antigo secretário de Polícia Civil, eu tenho a impressão que houve uma reversão nas expectativas negativas, e isso pode ser demonstrado por um sintoma, para mim, evidente. A campanha de Cláudio Castro começou a atacar Marcelo Freixo diretamente. E alguém que anda à frente e que cresce tem de desdenhar os que estão atrás, negligenciar a presença dos contendores, é óbvio, e não voltar-se contra o competidor. Isso não é comportamento de quem está à frente e em viés ascendente. Não é positivamente. Ele está tentando desqualificar a fonte da crítica, porque essa crítica, de fato, não é apenas a crítica do Marcelo, ele está vocalizando a crítica da sociedade minimamente informada e com mínimo de independência. Porque a situação é simplesmente grotesca, Miguel. Não é, Antônia? Você não concorda? A situação do Rio de Janeiro é inacreditável. Requer todas as interjeições, todos os adjetivos do mundo. Não é uma situação normal. Assim como no Brasil nós estamos enfrentando o fascismo e Bolsonaro não pode ser tratado como um simples competidor num espaço tradicional, rotineiro, democrático, não é? Também, no caso do Rio de Janeiro, esse grupo que se apropriou do governo não pode ser tratado tampouco como mais um competidor, porque há uma história tenebrosa, mafiosa, que vai se reproduzindo com tentáculos por todas as áreas das políticas públicas e do governo. Isso é gravíssimo. E é claro que a decadência do Rio tem a ver com essas questões. Portanto, como o Marcelo costuma dizer, não se trata de um problema simplesmente de corrupção, não se trata de moralismo. Não é? Seria um equívoco supor que o que está em pauta é o moralismo tradicional da velha UDN, agora repaginado, com uma retórica mais progressista. Não, em absoluto. Nós estamos falando de uma máfia da qual Marcelo tem sido um opositor, né, muito veemente e corajoso há décadas. Né? E essas máfias elas acabam se apropriando do governo e se conectando com o domínio territorial criminoso. Né? E eu acho que esse despotismo local que nós encontramos nas milícias, no tráfico, etc., não podem ser enfrentados sem que nós enfrentemos esse Leviatã, esse monstro tentacular que toma a política para si. Então, é uma espécie de retomada pela sociedade do Estado do Rio de Janeiro, do seu próprio governo, da estrutura do Estado, para que nós possamos, inclusive, errar. Bem-vindos os erros todos. Está na hora de nós errarmos, de acertarmos. Não, mas sair dessa condenação trágica, parece uma maldição a que nós estamos submetidos no Rio de Janeiro. Não é possível aceitar isso mais. Antônia, você foi com o Marcelo no evento do Lula com evangélicos de São Gonçalo? Fui. Como é que foi lá? Olha, foi lindo, tá? Eu adorei, assim, pessoalmente fiquei muito emocionada. Acho que foi... Então, assim, foi um evento... Estava cheio, foi um evento complicado de ser construído, o que eu acho que é um ponto relevante. O prefeito de São Gonçalo tentou... a campanha tentou um determinado espaço, o prefeito foi lá, disse que não poderia, enfim, pressionou, houve pressão, portanto, do poder local, que é justamente, que ilustra bem isso que o Luiz Eduardo estava falando agora, né? Como esse Estado leviatã tentacular vai atuando nos territórios junto ao prefeito, a lideranças locais que funcionam como um braço, né, territorial disso, e exatamente isso aconteceu. Então, isso foi uma coisa bem impressionante, mas, enfim, conseguimos um espaço.
grande. Tinha muita militância ali daquela região, mas também de Maricá, né, que é do lado ali de São Gonçalo. Tinha uma boa representatividade religiosa, segundo, né, amigas que estudam, pessoas que estavam lá, cientistas políticos que acompanharam a agenda e que conhecem essas lideranças. Então, tinha algumas lideranças de médio porte, né? Assim, acho que a estratégia ali foi essa, não foi a estratégia de tentar falar com uma grande liderança. Eu achei muito interessante as falas dos pastores, pastoras, enfim, diáconos, pessoas evangélicas que falaram no evento. Muitas delas, as falas foram todas no sentido de desconstruir essa imagem que algumas igrejas estão tentando colar no Lula, né, de que vai fechar templo, enfim, essas coisas que a gente já sabe. Então, entendo que foi eficiente nesse sentido. As mulheres, né, trazendo aquela emoção pentecostal que me toca particularmente, assim, acho. Teve uma cantora que cantou essa música Eu Sobrevivi, enfim, que é uma canção que está bombando deles, e que é bonita e que dizia muito respeito à experiência do Lula por ter sobrevivido, então, né, à prisão e estar ali e tal. Então, acho que foi um evento muito bonito, forte, com uma capacidade de irradiar politicamente, mas também, assim, eu acho que isso é muito importante, assim, de desfazer esse lugar, um pouco essa distância, quebrar esse gelo, assim, entre setores da esquerda e setores evangélicos, assim, né? Olhar para a religiosidade deles, né? Assim, entender que não só ali tem um determinado comportamento, uma determinada fé, mas, sobretudo, um espaço de acolhimento, né? As igrejas funcionam muito como um espaço de acolhimento, um espaço de pertencimento, sem o qual ninguém vive, né? Então, são pessoas que buscam, sobretudo, isso ali, reconhecimento, acolhimento. Então, a possibilidade daquelas lideranças, né, o Marcelo, o Lula, a Gleisi e outros que estavam ali, ouvir o que aquelas lideranças estavam dizendo, o que aquelas pessoas estavam dizendo, reconhecer o trabalho que eles fazem, né? Porque é claro que tem o pastor que, enfim, usa aquele espaço politicamente, mas talvez não seja a maioria, não sei, não sabemos, estou chutando aqui, não sei, não tem essa pesquisa, né, que quantifique isso, mas daria para, talvez, chutando, dizer que a maioria das pessoas que está ali por razões de pertencimento, de buscar uma rede de proteção num espaço que é tão, muitas vezes, não tem Estado, onde a violência é tão hostil. Então, acho que foi muito importante também nesse sentido, assim, de aproximar os campos e criar pontes, né? Muito bem. Deixa eu ler o Vale superchat. dizer, só um parêntese aqui, que algumas lideranças, depois desse ato, começaram a ser ameaçadas por terem estado com o presidente Lula. Enfim, e aí é o que a gente falava há pouco da questão da violência política e até mesmo do voto envergonhado no Lula. Sim, o pastor Sérgio Duzilek, ele foi perseguido, né? Livros queimados, Idade Média completa, perseguição. Deixa eu só ler um superchat aqui, do Jorge Nogueira. Precisamos nos cobrar para ser menos permissivos no novo governo Lula, para não passarmos vergonha de novo rumo a novos tempos. 13. Obrigado, Jorge Nogueira. Lembrando que é muito importante deixar um superchat aqui. Luiz, aproveitando que a gente trouxe assuntos evangélicos, né?
é um assunto também que não é uma questão apenas do Rio de Janeiro, é uma questão nacional. Eu diria que é um dos últimos bastiões do Bolsonaro é o eleitorado evangélico. Essa é a pesquisa IPEC de ontem, simulação do segundo turno. Eu fiz uma pesquisa, publiquei já hoje, e você vê que o Lula, no segundo turno, tem 38% entre evangélicos. O Bolsonaro, 52%. A distância caiu. Aqui em agosto era uma distância de quase 20 pontos, agora de 14 pontos. Era mais de 20 pontos, agora de 14 pontos. A minha teoria, Luiz, queria perguntar a sua opinião, né? Uma das especulações que eu faço é que você criou-se um cinturão evangélico ali em torno do Lula, né, em torno de 30% no primeiro turno, no segundo turno vai até mais. Isso aí está dificultando a estratégia do Bolsonaro, que é muito baseada na questão religiosa, né? O discurso do Bolsonaro está deixando bem claro isso. E o Lula não está caindo abaixo disso, pelo contrário, está crescendo, né? Porque se você tem 38%, né, no segundo turno de eleitores evangélicos que votam em Lula, isso significa que qualquer lugar que você vá, qualquer grupo de WhatsApp evangélico, comunidade evangélica, igreja, templo, tem um cara que vota em Lula, né? Um evangélico que vota em Lula. Então, a gente já está vendo algumas matérias, reportagens de evangélico protestando, inclusive dentro de templo, né? Eu queria saber como é que você olha essa questão evangélica e como é que você acha que a esquerda, a campanha do Lula, está lidando com isso. Miguel, eu acho que tem havido avanços, até porque a derrota faz pensar. Se há algum benefício na derrota, fazer refletir, e isso induz a um esforço de compreensão do quadro. A decisão da Antônia já deixa claro que nós não podemos falar do universo evangélico como um monolito, não é uma unidade impermeável e homogênea. Há uma heterogeneidade grande, uma diversidade de experiências, inclusive modulações de crenças, mesmo no mundo pentecostal, e disputas internas e conflitos. Mas é inegável que ainda há esse predomínio. E isso tem sido objeto de um investimento de muito tempo, não é uma novidade. A última pesquisa de intenções de voto, em 2018, indicava, e nós podemos supor que isso, de alguma forma, traduz efetivamente a votação final, indicava que Haddad perdia para Bolsonaro entre os evangélicos por mais de 11 milhões de votos. E perdia entre católicos por cento e poucos mil votos. Veja a diferença, não é? Entre católicos havia, portanto, de fato, um empate, a distância ínfima, mas era um abismo no universo evangélico, cerca de 11 milhões de votos. E se nós... Isso, entretanto, é uma história muito complicada e contraditória, muito interessante. No início dos anos 90, Rubens César Fernandes realizou a primeira pesquisa empírica direta de mapeamento do mundo evangélico, porque nos impressionava a todas e todos o crescimento. E nós queríamos compreender, trabalhávamos juntos ali em pesquisas do ISER, o Instituto Superior de Estudos da Religião. E, naquele momento, o resultado foi muito impressionante. Havia a criação de uma igreja, mais até do que o templo, a igreja significando uma comunidade, um espaço gregário que envolvia rotinas, encontros vários por semana, engajamento, identificação, processo de construção de lealdades, regimes afetivos próprios, uma igreja por dia no Rio de Janeiro, que sempre foi o polo dinâmico do crescimento pentecostal evangélico. E houve muitos estudos, a comunidade acadêmica tem estudado bastante o universo múltiplo evangélico, especialmente do Rio de Janeiro, e é muito interessante observar o seguinte: a promessa de algumas igrejas evangélicas é uma promessa absolutamente original no universo religioso brasileiro, em toda a nossa história, porque ela diz respeito
aquilo que o velho Max Weber, sociólogo, chamava de ascetismo intramundano. Significa o seguinte: a promessa se realizará, essa é a perspectiva, esse é o projeto, se realizará neste mundo, e não no mundo futuro pós-morte. Também lá, mas já será antecipada aqui nesse mundo. Se nós pensarmos na tradição católica, que foi predominante ao longo da nossa história, nós nos lembraremos que a promessa de redenção, de realização, de ressurreição, inclusive, se dá pós-morte, né? No mundo espiritual. Houve a teologia da libertação, ela existe ainda, com algum compromisso com realização ainda no sublunar, né? Do século, para usar a linguagem tradicional, ou seja, no nosso mundo, mas sempre sob mediações. Será possível um mundo de realizações superiores, de congraçamento, de grande solidariedade e fraternidade, mas isso terá de ser alcançado por todos, ou não será tangível para ninguém. E esse por todos compreendia todo um processo histórico de transformações. Não está no horizonte do indivíduo, não está no horizonte do nosso tempo. O pastor diz o seguinte: você, meu amigo, você, minha amiga, vocês podem sim ter o seu carrinho melhor, ter a sua casa, ter o seu trabalho, viajar. Vocês podem. Isso, e não é pecado desejar esses bens. A cobiça, nesse sentido, é apenas uma ambição natural, humana, compreensível e justa. Vocês podem ter dinheiro, valorizar o dinheiro, etc. Nós vamos te ajudar. Se vocês quiserem, você vai parar de beber, nós vamos te auxiliar nesse esforço. A sua esposa pode ter um trabalho, nós vamos encontrar alguma oportunidade. Os seus filhos, enquanto isso, ficam conosco na nossa creche. Aquilo que a Antônia dizia, a Antônia falava justamente disso, dessa estrutura de apoio. O professor Carlos Lessa, nos anos 90, ainda dizia: esse é o nosso welfare state, essa é a nossa grande política social, que é espontânea, é voluntária, é popular e está sendo oferecida por essas igrejas. Elas estão nas comunidades explicando como é possível viver nessas condições, porque se nós formos simplesmente fazer os cálculos, não funciona, não dá para o mês, não fecha o mês. Então, nós temos um mundo invisível da informalidade, desse trabalho contínuo, não reconhecido, e das igrejas. Isso tem de ser compreendido porque isso é extraordinário. Mas por que isso, que é uma promessa, né, a tal teologia da prosperidade, isso que é uma promessa, por que isso se mostrou viável? E por que essa crença foi se consolidando, se reforçando? Porque esses últimos 20 anos foram anos nesse sentido de realização dessa promessa, de alguma prosperidade. Quantos saíram da miséria absoluta? Quantos saíram da miséria? Quantos tiveram acesso ao mundo do consumo dos governos Lula, a partir dos governos Lula, sobretudo? Mais de 30 milhões de pessoas. Ou seja, a promessa está sendo realizada. Essas pessoas experimentaram efetivamente uma ascensão no mundo material, porque isso coincidiu com um processo histórico de realização de políticas públicas inclusivas. A grande pergunta para mim, como pesquisador desse universo, é o que acontecerá, o que está acontecendo e o que acontecerá a seguir quando a promessa for descumprida e aquilo que nós na sociologia chamamos de estruturas de plausibilidade não tornarem mais verossímil a promessa, né? Porque aí essa realidade da prosperidade começa a ser substituída por crises sucessivas, desemprego, até fome. Tudo isso, de alguma maneira, mitigado pelo auxílio poderoso dessa comunidade religiosa, que continua sendo essencial, mas agora com os sentidos que vão se transformando. Ou seja, esse não é um universo homogêneo, unívoco, é um universo plural, e ele é atravessado por contradições, por conflitos, e não é estático, ou seja, daqui a alguns anos, isso pode ir numa direção ou noutra, é imprevisível, mas certamente não estará onde está agora. Isso depende da nossa capacidade de dialogar com esse universo e de compreendê-lo. Muito interessante, Luiz. Muito interessante. Então, a prosperidade veio, né, durante os governos Lula
E aí parte dessas lideranças absorveram o capital político dessa prosperidade. Aí depois, quando veio a crise, empurraram a culpa para o governo, né? Exatamente. Chega a ser engraçado, embora seja trágico, né? Mas agora, como é que... Eu vou passar a palavra para a Antônia. Antônia, você que está por dentro da campanha do Marcelo Freixo, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem 2 estados, se não me engano, os estados que têm maior proporção de evangélicos é o Rio de Janeiro e o Amazonas. Só que o Rio de Janeiro é o mais populoso, né? E aqui, então, é um grande desafio. Quando a gente analisa a pesquisa, a gente vê, por exemplo, que aqui a máquina bolsonarista é a mais forte no Rio de Janeiro. É uma máquina integrada com lideranças evangélicas bolsonaristas. Tanto que o Lula, por exemplo, o Lula no Nordeste, ele tem mais... No Nordeste, no Amazonas também, o Lula tem mais voto evangélico do que o Bolsonaro. O Lula ganha entre evangélicos. Nos estados do Nordeste, do Norte. No Rio, não. No Rio, aqui, por exemplo, Marcelo Freixo enfrenta ainda com uma dificuldade. Mas qual é a estratégia que você acha que... Qual é a estratégia que está rolando lá do Marcelo Freixo para conquistar esses votos? Olha, a estratégia é falar da vida dele, mostrar quem ele é, porque a trajetória dele de superação é uma trajetória que dialoga muito com valores que são muito caros aos, né? São valores que dialogam com os valores dos evangélicos. Então, esse sujeito, né, que teve uma família muito forte, muito presente, muito amorosa, muito importante na sua formação, e que é uma família de trabalhadores, né, em escola pública, né, enfim, o pai do Marcelo era inspetor de escola pública, a mãe era secretária, e o sonho dele de ser professor, e a jornada para conseguir realizar esse sonho. E aí, quando ele consegue, né, a primeira pessoa que ele vai dar aula é a mãe, enfim, então tem toda uma trajetória aí que dialoga muito com a trajetória dessas pessoas, que tem valores que são compartilhados. Então, a nossa estratégia é mostrar que o Marcelo Freixo, a vida dele não é tão distante, né, da vida de uma pessoa evangélica, né? O que ele conseguiu realizar na vida dele tem muito a ver com a teoria da prosperidade, né? Com a teologia da prosperidade, de alguma maneira. Então, assim, quebrar essa distância a partir da história de vida dele mesmo. Isso é o que a gente tem feito. Muito bem. Deixa eu colocar um gráfico aqui. Ontem saiu a pesquisa IPEC, e eu estou analisando ainda. Ô, Luiz, a gente tem conversado muito sobre a questão do voto útil, né? A questão do voto útil está em debate, né? Essa pesquisa IPEC estimulada, primeiro turno, nas grandes cidades com mais de 500 mil habitantes. Você vê que o Lula cresceu bem, cresceu 3 pontos nas grandes cidades, né? 44 para 47, Bolsonaro caiu 2 pontos, né? A diferença do Lula subiu. O Ciro desabou aqui, 3 pontos, para quem tinha pouco é perder muito, né? Perder 3 pontos, tinha 9, caiu para 6. E um dos assuntos que a gente estava falando aqui também, Luiz, a questão do voto útil, questão da estratégia do Ciro, né? Ele foi ontem no Ratinho, deu uma entrevista muito, muito agressiva, e o que eu estava falando com a Antônia é que o Ciro, em 2018, teve muito voto da classe média das grandes cidades. E ele está perdendo esses votos aqui. Você acha que essa estratégia do Ciro de bater muito no Lula está fazendo ele perder mais votos, ou você acha que ele tem condição de ganhar voto bolsonarista e crescer ainda? Olha, é muita pretensão substituir toda a direção da campanha do Ciro, não é? Que ele certamente está agindo a partir de um cálculo que tem lá os seus fundamentos. Eu, entretanto, modestamente, como um observador,
não posso, senão, sendo absolutamente sincero, dizer que me parece um despropósito completo, porque tirar voto de um dos candidatos que disputam efetivamente a eleição, nessa altura do campeonato, só seria concebível se fosse para uma transfusão, digamos assim, para o adversário, o que é improbabilíssimo, salvo em condições muito excepcionais. Porque você extrair de quem tem efetivamente chance, quem está disputando, para um contendor que está isolado, crescentemente fragilizado e não apresenta nenhum sinal de recuperação, num cenário que é muito estável, é absolutamente despropositado, não faz sentido nenhum. Ou seja, a meu juízo, o Ciro não está mais disputando essa eleição. A meu juízo, ele está disputando a próxima e o futuro dele. Sabe lá para onde, de que maneira, mas não está mais disputando essa eleição, porque isso não faz nenhum sentido. E vejam bem, em 2018, a 21 dias do primeiro turno, que foi a última pesquisa de intenção de votos, da qual participou Lula, que em seguida ele foi afastado pelo Supremo, né, e já estava preso e não pôde concorrer. Então, esse foi mais um golpe depois do de 16, foi esse golpe, o afastamento de Lula, que foi crucial. Nessa pesquisa, que é a última, o Lula tinha 39% de votos e Bolsonaro 21%. 39%, ele preso, afastado da competição. 39%. 4 anos depois, ele começa a disputa, quando retorna, com 39%, 40%. E ele está acima disso. Nós passamos 4 anos em que Lula esteve preso e foi alvejado, foi objeto de todo tipo de calúnia, de difamação, de denúncia, com a operação massiva, né, dos meios de comunicação mais poderosos e com também a mídia das redes sociais, etc., fazendo eco. Então, nós tivemos, e mais com a atuação dos mecanismos institucionais que atuavam em conformidade com esse tipo de orientação. Então, nós tivemos um verdadeiro bloco histórico de dizimação, né, da personalidade pública de Lula, e ele, ainda assim, resistiu a tudo isso, e esse platô, essa plataforma, foi preservada. São 4 anos. Como é que se pode imaginar? Tudo é possível, sim, mas do ponto de vista de avaliação de padrão, que é o que nós temos, como é possível imaginar que agora, há 2 semanas da eleição, isso fosse se alterar significativamente? Por outro lado, Bolsonaro também tem sido, para usar essa palavra que está na moda, resiliente. De fato, ele tem enfrentado todo o desgaste, a morte de 700 mil pessoas, a fome em expansão, a degradação ambiental sem limite, os ataques sucessivos e destrutivos às sociedades originárias, a sua misoginia reiterada, a homofobia, a transfobia, o seu racismo, que é persistente, não é? Os discursos mais contrários à liturgia do cargo e chocantes, inclusive, para a sensibilidade conservadora. Depois do desastre econômico, do desastre social, depois de conspurcar a imagem brasileira no exterior, depois disso tudo, ele permanece com mais de 30%. Isso é extraordinário e liga sinais para nós, amarelos e vermelhos, porque, de fato, nós vamos ter de conviver com um segmento fascista na sociedade brasileira. Evidentemente, aí nesses 30%, não há só fascistas, há uma pluralidade de formas de adesão, de compreensão e de crença, mas um segmento que se identifica com o bolsonarismo e que ecoa o pior da nossa tradição, aquela que remonta à própria escravidão. Nós sempre tivemos o integralismo presente na vida política brasileira desde os anos 30 do século passado. Isso foi uma constante. Filinto Miller foi o líder do governo, não sei se Médici ou Geisel, no Senado, enfim, teve atuando, figuras do integralismo estiveram atuando no governo, nos governos militares, no governo da ditadura.
essa é uma continuidade histórica para a qual nós temos de prestar muito mais atenção do que fizéramos antes. E Lula vai enfrentar uma oposição selvagem, com poder de mobilização popular que ele jamais enfrentou. Nós nunca vimos isso, a direita nas ruas com possibilidade de mobilização. Então, isso é assustador. Mas esse é o quadro, essa é a disputa. Alguém que esteja ainda insistindo nesses últimos 15 dias com sua candidatura está falando para o futuro. E mais, há uma disputa pelo governo Lula. Ciro não participa desse esforço, ele tira proveito disso, eventualmente, mas há uma disputa. A grande mídia tem publicado editoriais defendendo ostensivamente, explicitamente o segundo turno, a importância democrática do segundo turno, para submeter Lula a alterações determinadas por suas concepções econômicas. Na semana passada, o Globo publicou um editorial nesse sentido, claro, explícito, sem nenhuma tergiversação, sem nenhuma retórica, dizendo que as ideias de Lula e de seus porta-vozes na economia muitas vezes são estapafúrdias, expressão que usava, e ele terá, no segundo turno, para vencer, de se submeter a orientações ou a perspectivas ou pensamentos que sejam mais adequados segundo as visões dos editorialistas. Ou seja, há um esforço grande nesse momento no sentido de evitar o voto útil. E há um esforço grande dos segmentos democráticos, inclusive no interior do próprio PDT, e no interior dos partidos que se reuniram com a candidatura de centro-direita, de Tebet, há um movimento crescente de apoio a Lula. Eu acho que ontem o encontro com o Henrique Meirelles foi muito expressivo, né, desse tipo de dinâmica. Então, nós temos uma disputa hoje, que é a disputa em torno da realização não, do segundo turno, e essa disputa se dá entre os setores mais, digamos, vinculados ao neoliberalismo e mais conservadores, que querem evitar a vitória de Lula para tentar tutelar o seu governo e tutelar o seu programa, disputando esse espaço, e aqueles que já entendem que não é possível brincar com Bolsonaro. Posso fazer uma pergunta para o Luiz? Posso, Miguel? Pode. Porque, enfim, é sempre incrível te ouvir. Gostaria de te ouvir sobre o seguinte. A gente tem falado, né, e lido e sentido muito. Vamos, sim, iremos derrotar Bolsonaro, e espero que no dia 2 de outubro, mas o bolsonarismo ficará conosco, como você está colocando, né, numa oposição raivosa e com capacidade de mobilização de rua, né, que é algo que o Lula nunca enfrentou. Isso posto, me chama muita atenção a eleição paulista, porque, embora haja um desejo, né, da campanha do PT, do Haddad, enfim, do grupo político dele, de enfrentar o Tarcísio no segundo turno, e do Tarcísio também, né, parece que há esse desejo de enfrentar o Haddad, o Rodrigo Garcia cresceu 5 pontos e embolou ali com o Tarcísio. Então, portanto, a possibilidade de um segundo turno entre Fernando Haddad e Rodrigo Garcia, segundo o último Datafolha, se mostrou mais viva do que nunca, o que tiraria o candidato do Bolsonaro e do bolsonarismo do segundo turno do maior estado do Brasil, assim, em termos econômicos. O que me parece, embora não seja o jogo que a campanha quer, assim, me parece uma notícia alvissareira, assim, né? Bolsonaro não ter seu candidato no segundo turno em São Paulo, um estado que, em 2018, né, onde ele venceu por mais de 8 milhões de votos, né, 8 milhões e meio de votos do Haddad, assim, ele no segundo turno não conseguir eventualmente emplacar o seu candidato, me parece uma notícia alvissareira a respeito desse pós,
né? O bolsonarismo sem Bolsonaro no poder, mas eu queria te ouvir sobre isso. Eu concordo inteiramente, Antônia, inteiramente. Eu acho um enorme equívoco. De novo, né? Eu acho que é muita ousadia julgar as campanhas, mas, enfim, pessoalmente, acho um equívoco desejar e fazer a política para que o candidato que dispute com Haddad seja o bolsonarista, seja o Tarcísio. Acho isso um imenso equívoco. E, claro, que com isso as chances de Haddad decrescem, e com o Rodrigo no segundo turno as chances se reduzem muito, mas, por outro lado, o poder, digamos, de atração de uma candidatura em São Paulo é muito grande e o bolsonarismo, assim, reduz suas forças. Se nós tivermos segundo turno no pleito nacional, Bolsonaro perde aí uma plataforma muito importante, mesmo que Rodrigo namore, de alguma forma venha flertar com o eleitorado bolsonarista, dificilmente isso seria comparável ao que nós teríamos no caso de uma disputa com o Tarcísio. Então, às vezes, os cálculos são cálculos mais orientados pelos interesses de candidaturas regionais do que pelos interesses da candidatura maior, que é de Lula, e dos interesses nacionais. Luiz, nossa amiga Ingrid, ela apareceu aqui, vou colocá-la aqui na live. Oi. Salve, salve! Oi, gente. Luiz, oi, Antônia. Oi, Luiz, desculpa, eu acabei chamando, falei com o Luiz, tive um problema de saúde, mas dá para levar. Espero que você boa logo. Bem-vinda. Exato. Esses finais de tempo, até a eleição é uma loucura, né? A gente vai levando o corpo a carga máxima, mas está tudo bem, está tudo certo. Que bom estar aqui com vocês, gente. Debate necessário, né? E eu falar para vocês que hoje, às 7h30, eu vou conversar com o Christian Dunker, que é um psicanalista, escritor também, enfim, tem falado muito sobre esse tema, né? Enfim, do que chegou, do que fez o Brasil chegar até aqui. E eu estava vendo, inclusive, uma entrevista tua, Luiz, com a Maria Rita Kel, maravilhoso, né? Uma entrevista maravilhosa, e que você fala justamente sobre o que trouxe, o que fez o país chegar até aqui, né? Eu estava escutando vocês falarem o que leva ainda 30% da população, né, do eleitorado votar no Bolsonaro, acho que tem muitas coisas importantes para a gente considerar, né? Infelizmente, eu cheguei aqui, eu não sei como que vocês estavam levando o papo, mas eu acho que é muito importante, eu tenho falado muito sobre isso aqui no Jornal da Fórum com o Miguel e tudo mais, que a gente precisa pensar, levar as coisas de uma maneira diferente nesse pós-eleição, né? Um dos assuntos que foi levantado, até que o Luiz trouxe nessa entrevista que eu vi, foi sobre a Comissão da Verdade, né? Sobre a importância da gente aqui falando sobre essa questão mais do ponto de vista psicanalítico, mas o que a gente vive com o Bolsonaro é meio que o que a gente chama na psicanálise de retorno do recalcado, né? É tudo aquilo que a gente não elaborou, né, que nós não falamos sobre, a gente recalcou aquilo como algo que foi vergonhoso da história do Brasil, mas para muitos nem foi tratado dessa forma, foi simplesmente recalcado, e isso retorna, né, nessa violência, nessa agressividade, nesse discurso de ódio, nesse discurso de aniquilamento do outro, né, que a gente tem visto também com o governo Bolsonaro. Então, assim, é muito importante a gente ter esse debate também sobre o que a gente vai esperar dessa pós-eleição. Afinal, o bolsonarismo, não na figura do Bolsonaro, mas ele vem para ficar, né, como um sintoma, né, de um Brasil que é desigual, de um Brasil que é extremamente violento, né, em todo o seu processo histórico. E o que vocês acham disso aí? O que você traz desse debate aí também, Luiz? E depois Antônia, acho que podia falar sobre isso também. Olha, isso abre uma nova conversa para nós. Porque... Não, deixa eu sair antes de começar essa nova conversa, porque tem muito assunto e o Luiz fala lindamente. Se ele começar, eu não vou conseguir sair. Eu estou com o celular pipocando aqui de mensagem, porque estou na articulação e produção do ato de amanhã, que eu quero aproveitar esse momento para convidar todas e todos. Grande ato da cultura e da economia criativa com Marcelo Freixo. Amanhã no Circo Voador, com a presença de 2 ex-ministros da cultura do governo Lula, Gilberto Gil e Juca Ferreira. Teremos
É um palco lindo. Luiz Eduardo, você vai amanhã, porque você é da filosofia política, mas você é escritor. Nem vem. Vai ser um grande evento, e eu adoro os três, inclusive Gil e Juca. São grandes figuras. Vai ser o máximo. Pois é, então gostaria de convidar a todas e todos que estão nos assistindo aqui. O ato está marcado para as 19 horas no Circo Voador. É um grande momento, um grande encontro nessa reta final do primeiro turno, para a gente renovar nossa energia para militar pela eleição de Lula no dia 2 de outubro e expandir a campanha de Marcelo Freixo aqui no Rio. E domingo tem outro, né, Antônia? Tem um certo suspense aí. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, tá. Eu estava aqui já... Eu já estou me organizando para o Carnavalão. Vamos ver. Tá bom. Bom, gente, obrigada. Obrigada, Miguel. Obrigada, Luiz. Obrigada, Ingrid. Obrigada aqui ao Jornal da Fórum. Adorei. Muito bom. A gente se vê amanhã. Até amanhã. Certo. Obrigada, Antônio. Tchau, Antônio. Obrigado. Mas vamos começar a nova discussão. Desculpa, Luiz, cheguei aqui. Luiz, desculpa, antes de você continuar, deixa eu chamar um companheiro que está aqui nos bastidores, que é o Leone, músico, né? Está com a gente sempre agora, terça-feira. O Leone está com a gente toda terça agora, Luiz. Que máximo. Sabe que o Leone tem sido uma figura importantíssima agora nessas eleições. Ele está fazendo vários debates com deputados novos, com candidatos, né, e candidatas novas que estão chegando aí no cenário. Está abrindo um espaço, né, que o Leone tem esse espaço importante como músico, como, né, uma pessoa importante da cultura para a política, para trazer essa renovação no debate. Então, super bacana aí a contribuição do Leone com a gente. Fundamental, que ótimo. Pô, eu fico sem saber nem como agir, cara. O Luiz Eduardo Soares. Fico aqui com o Luiz Eduardo Soares, depois vem o Christian Dunker. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, só quero ficar assistindo, quero ficar ouvindo. Eu vou desligar o microfone e ficar ouvindo aqui. Tá maravilhoso. Ingrid, deixa eu só organizar uma coisa aqui. Deixa eu só ler o superchat aqui da Socorro Barbosa. Acabei lendo atrasado, a Antônia saiu, mas tudo bem, eu respondo. Socorro Barbosa. Antônia, como está vendo a candidatura do Freixo nesse momento? Vamos vencer? Sim. A questão está indo muito bem. Vamos vencer sim, Socorro. Pode ficar confiante. Tem aqui o novo membro da Cândida Fontes. Né? Ingrid, deixa eu puxar um gráfico aqui. Saiu uma pesquisa hoje, Luiz. Hoje, do Atlas. Né? Saiu o IPEC ontem, hoje saiu o Atlas. Né? Eu queria só mostrar um dado para você, para te pedir um comentário seu. Eu já mostrei antes, né, que entre evangélicos no IPEC, o Lula tem 32% no primeiro turno, no IPEC, e quase 40% no segundo. Aqui no Atlas, o Lula tem 39% no primeiro turno. Né? Então, é uma notícia interessante, como é uma coisa, confirmo que você falou, né, sobre a questão que não é um bloco monolítico, o evangélico não é automaticamente bolsonarista, isso não é, as pesquisas estão mostrando, né? A gente só queria mostrar isso. Mas eu queria também abordar outro assunto com você, Luiz, sobre segurança pública. Eu sei uns assuntos que você estuda, você escreve sobre isso, né? E a gente nota, por exemplo, saiu uma pesquisa recente que mostra que no Rio de Janeiro a questão da segurança pública ainda é o assunto principal, inclusive diferente da média nacional. Na média nacional, a segurança pública está lá embaixo, a preocupação principal é a economia, mas aqui no Rio ainda é a segurança pública, o que talvez explique ainda essa coisa do Cláudio Castro, do Bolsonaro ter muita força. Como você explica essa disparidade entre preocupações no Rio de Janeiro, né, que a segurança pública é um assunto tão lidera dessa forma os assuntos, a preocupação social? Olha, eu acho que, para ser bem, digamos, simplório, até reducionista, a própria realidade se impõe de alguma maneira, né? Porque nós temos problemas, outros estados também, mas há uma peculiaridade no caso do Rio de Janeiro.
no controle territorial, né, de milícias, de facções do tráfico, e a penetração do crime nas instituições policiais. Isso existe nos outros estados, evidentemente, mas aqui assumiu proporções dantescas. E mesmo que, eventualmente, esse seja o caso em outros estados, isso não necessariamente é percebido do mesmo modo, porque nós não estamos falando só da realidade propriamente, das experiências sensíveis, mas das construções de realidade que são oferecidas pelos discursos, narrativas, as apreensões, e, nesse caso, as mídias sociais e as mídias corporativas têm uma importância muito grande. Essa é uma agenda tipicamente do Rio de Janeiro, tradicionalmente a agenda fluminense. E nós temos vivido atrocidades, não é? Houve, de 2003 até 2021, 19.464 mortes provocadas por ações policiais. 19.464. Dessas, um número ínfimo chegou a ser objeto de julgamento, etc. Menos de 1,5%. Ou seja, nós temos um verdadeiro genocídio em curso, com a anuência do Ministério Público, que tem sido omisso, que tem descumprido o seu dever constitucional de realizar o controle externo da atividade policial, com as bênçãos da justiça, os aplausos dos movimentos sociais, setores da mídia. O quadro do Rio de Janeiro é o quadro, inclusive, da resistência das polícias à autoridade política civil e republicana. Mais do que em qualquer outro estado, aqui as polícias se rebelaram às determinações constitucionais. Não há controle, não há, de fato, comando por parte do governo do estado. E isso tem se revelado em diversas manifestações. Então, nós temos polícias atravessadas por associação criminosa, polícias que se convertem na ponta em milícias, policiais maltratados por suas instituições, superexplorados e desrespeitados também, sem voz, os militares, né, proibidos de se manifestar. Tudo isso num contexto de fome, de desemprego e de informalidade. Né? A informalidade corresponde à ausência de direitos, de apoio, etc. É um caso muito grave, e é um caso em que segurança pública e política se fundiram num drama comum, né? Numa tragédia da confluência dos horrores. Nós não temos problemas de corrupção, como dizíamos, né? Nós conversamos sobre isso logo no início do nosso diálogo. Nós não temos problemas tópicos aqui e ali de corrupção. Nós temos a apropriação por parte de máfias, de setores do crime organizado, de instituições públicas, de instrumentos governamentais. Então, a segurança pública é o nome que se dá a esse novelo que tem numa ponta o banho de sangue e na outra a corrupção mais despudorada. É um quadro de ruína, é um quadro de decadência e, de alguma maneira, elaborado e transmitido por essa linguagem que se chama crime, que se chama violência, que alude à segurança pública. Eu posso fazer uma perguntinha? Pode. Eu acho que o tema da segurança pública é um tema importantíssimo que a esquerda nunca tratou de forma mais aprofundada, né? Mesmo o Freixo, que foi uma pessoa que sempre falou disso, acaba que fala em aparelhar ou treinar a polícia, mas o senhor acha que existe alguma saída fora das pautas radicais da esquerda, ou seja, acabar com a guerra às drogas, repensar até o que é o crime, né? Porque as comunidades são atacadas como se todo mundo ali fosse criminoso, como se fosse um estado de exceção, e a gente nunca fala disso, né? E eu acho que é algo que poderia, inclusive, mobilizar as populações das comunidades, de imaginar um outro jeito de viver, uma outra polícia, né? Eu não sei, eu não consigo imaginar dar um jeitinho na polícia. Não sei, pode ser ingenuidade minha. Não é, não.
Eu acho não. Eu concordo inteiramente com você. Em primeiro lugar, deixa o senhor de lado, senão eu vou tratar de Vossa Excelência, Leoni. Vossa Excelência. Não, mas eu acho que você está certíssimo. E nem acho que essa seja uma pauta de extrema esquerda ou radical. Essa seria uma pauta, inclusive, se houvesse liberais no Brasil, até uma pauta liberal. Nós iríamos dos liberais até a esquerda e a extrema-esquerda. Por quê? Os liberais defendem o que eles chamam, né, rule of law, o governo das leis, a legalidade é um marco e deve ser respeitado, e haveria instituições cuja finalidade seria garantir direitos e fazer com que essa legalidade fosse respeitada, fosse cumprida. Isso nada tem a ver com instituições de segurança pública que se autodefinem como inseticidas sociais, para usar o termo de um coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que não foi afastado por isso, não teve de responder por isso, porque essa é a compreensão que provém dos porões da ditadura, de onde emergiu essa cultura corporativa que não foi refratada, mitigada, alterada desde então, se manteve, atravessou esse período histórico com perfeita continuidade, porque não só não houve justiça e transição no Brasil, mas não houve transição sequer nessa área de segurança pública. Os militares na Constituinte disseram, brinquem de democracia dali para adiante, mas não ousem tocar nas Forças Armadas e nas polícias. E aqui nós tivemos, então, a criação de um bunker, né? As suas estruturas organizacionais foram congeladas, não foram alteradas, e como as polícias, então, tinham sido reformadas lá na ditadura, esse modelo que foi gestado na ditadura preservado foi legado para nós, da democracia. Isso criou o que eu chamo um enclave institucional, que é refratar a direitos humanos, a Constituição e a autoridade civil pública, a autoridade republicana. Em particular, isso tem acontecido no Rio de Janeiro, mas é uma realidade nacional. Para enfrentar isso de vez, a gente precisaria zerar o que a gente tem e começar de novo. A gente precisaria refundar isso que a gente chama de instituições policiais. Uma verdadeira revolução. Mas como é que se faz isso quando você tem no Brasil 700 mil pessoas envolvidas aí, ou 500 mil? É muito difícil, mas houve casos no mundo. Então, você tem que fazer um planejamento de 10, 15 anos e promover uma transformação que se dê pela alteração das estruturas organizacionais e das práticas e pela contratação de pessoas a partir de outros princípios, de outro tipo de formação e de outro tipo de estrutura de organização, com outra forma de ação. Isso é radical, mas se isso não for feito, nós vamos conviver com uma máquina de morte, que é também uma máquina de desrespeito aos próprios trabalhadores policiais, como eles frequentemente reconhecem. Até porque, porque você em cada polícia tem duas. Isso é parte da esquisitice do nosso modelo, que é o único no mundo, militares e civis. E dentro dos militares tem o mundo das praças e o mundo dos oficiais, o mundo dos delegados e o mundo dos agentes ou das agentes, com sensibilidades, valores, com expectativas, com níveis salariais, com possibilidade de ascensão completamente distintas e conciliáveis. Isso gera tensões terríveis. Enfim, vamos entrar em detalhe, mas o fato é que você tem razão. Eu voto Leoni para essa mudança. Agora, como é que o candidato lida com isso? Não é? Aí eu não estou participando da elaboração de programa do Marcelo, porque isso seria uma insanidade. Ele ia perder a eleição direto, né? Porque eu sou associado a alguém que é um jacobino incendiário, um radical, um inimigo da polícia. E isso o indisporia completamente com os setores da sociedade. Para você ter uma ideia, em 2016, acho que foi 16, não, 2014, quando o Marcelo foi candidato e disputou com o Crivella, né? Quando ele disputou com o Crivella a Prefeitura do Rio,
No segundo turno, eu estava junto com o Marcelo, e na última semana o Crivella, ao invés de atacar o Marcelo, me atacava na televisão, naqueles foguetinhos no rádio, dizendo que eu ia ser o secretário municipal de segurança do Marcelo, e comigo iam voltar os traficantes, porque eu estava associado, porque eu defendo a legalização das drogas, eu defendo o fim desse encarceramento em massa. Então, eu ia trazer o caos para o Rio de Janeiro. Eles nem falavam mais no Marcelo, atacavam a mim. Então, eu sou muito amigo do Marcelo, o admiro, torço por ele, faço campanha, voto, mas eu sei que essa não pode ser a pauta de um candidato que queira vencer eleições no Rio de Janeiro. Infelizmente, nós estamos longe disso. Vou trabalhar na base para um dia, quem sabe, a gente poder apresentar essas propostas. Aliás, foram apresentadas pelo Lindbergh numa PEC que eu ajudei a elaborar, a chamada PEC 51, da reforma, da reestruturação e da refundação das polícias. Ele apresentou em 2013 no Senado Federal. Está lá na gaveta. Muito bem. Ingrid, vamos liberar o Luiz, né? Ele já está 1 hora com a gente, daqui a pouco ele nunca mais volta aqui, né? Pois é, eu falei para o Luiz, ele tinha me perguntado, falei, Luiz, são meia hora, a gente segurou o Luiz 1 hora aqui, mas é porque essa figura que a gente maravilhosa, que fala muitíssimo bem sobre todos esses assuntos tão importantes, e eu fico muito feliz dele ter aceitado o nosso convite, espero que você possa vir mais vezes, e uma pena que eu não pude ficar no início, então eu queria já te convidar para a gente falar mais sobre esses assuntos, trazer, enfim, outros temas aqui para debater contigo. Tá ótimo, com o maior prazer. Foi muito bom estar com vocês. Abraços para vocês. Obrigada, Luiz. Alô, até logo. Um abraço, Luiz.